homem, uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. A caridade sabe ver as desditas dos seus semelhantes, preocupando-se com a sua diminuição, a sua extinção, através de atos que venham a atenuá-la. Isto é sinal de progresso. A humildade, por sua vez, sabe não criar necessidades e exigências para si mesmo, não desejar grandezas que não representam a própria essência espiritual de cada pessoa. E fazendo isso, sendo caridoso e sendo humilde, além de sofrermos menos, teremos maiores condições de melhorar o mundo que nos cerca, dividindo nossos recursos e ajudando aqueles que estão em piores condições que as nossas. As pessoas que trabalham com a arrecadação de bens materiais para ajudar os aflitos, olha que coisa interessante. Você que eventualmente já fez alguma campanha na sua cidade, no seu bairro, junto de pessoas que são suas íntimas na convivência, estas pessoas que já lutaram nesse esforço aprenderam uma coisa muito interessante. Veja só, é uma das práticas normais que as pessoas estejam indo a casas de criaturas mais necessitadas, deixando uma cesta um pacotinho de plástico, um pacotinho de papel, dizendo: olha, eu vou passar na semana que vem aqui para buscar um pouco de alimento que você possa doar. E fizeram isso em vários lugares. Então as pessoas que estavam trabalhando nisso descobriram uma coisa. Naqueles bairros humildes, de classe média baixa, em que elas deixavam este pequeno pacotinho para voltar na outra semana, elas recebiam muito maior ajuda do que quando elas faziam a mesma ação, deixavam o pacotinho nos bairros abastados, onde pessoas de melhor condição social moravam, que seria de supor, estavam em melhores condições de ajudar, em comida, em roupa, etc. Elas ganhavam mais nos bairros mais humildes do que nos bairros ricos. Isso é um grande indicador do que significa o conhecimento do sofrimento no coração daqueles que, tendo menos recursos, sabem como é difícil passar por dificuldades, por aflições, e deste modo ajudam os mais aflitos com maior generosidade do que os outros, que, ocupados com a manutenção dos seus berços dourados, das suas facilidades, acabam ficando indiferentes às dores alheias. Pensemos nisso, queridos telespectadores. O progresso será feito, mas a finalidade do progresso não é criar um mundo cheio de tecnologias apenas, é criar condições para a felicidade verdadeira, aquela que não está representada num carro que acaba enferrujando, numa casa que acaba ruindo, num corpo físico que envelhece e se desagrega. A felicidade e o progresso estarão sempre vinculados àquilo que é imortal, aquilo que está dentro de você. Por isso, Marivan, por isso, queridas irmãs e irmãos, nosso alimento para a alma deseja alimentar aquilo que não morre, dar a você condições para que a sua vontade, compreendendo o processo dinâmico da vida, aproveite-se dele para tornar-se melhor. Não é a caridade pela caridade, não é a caridade para ficar famoso, não é a humildade que significa aquela subserviência, tornar-se um capacho. Aliás, a palavra humildade vem da expressão latina humus, que quer dizer adubo, quer dizer lodo, que também dá origem à palavra homem. Ser humilde é entender-se como tal, simples adubo, que vai favorecer aquilo que é necessário para que outros cresçam. Você já pensou nisto?
Às vezes nos sentimos importantes porque conquistamos um cargo, porque ganhamos condições materiais, porque estivemos em uma estrutura de vida que nos concedeu oportunidade de estudar e agora penduramos na parede o nosso diploma. Isto é algo muito nobre, ter estas coisas, mas o problema não termina aí. O problema nos leva a pensar: o que eu estou fazendo com isto? Do que está me servindo? Então, observe bem na sua realidade. Não é a falta das condições tecnológicas que impedem o progresso. É justamente quando nós as temos, como estamos tendo hoje, percebendo que não são suficientes estas condições para sermos felizes, que desperta em nossa observação, em nosso sentimento, em nossas noções de espírito, a ideia de que não basta. E para vencer orgulho e egoísmo, que são estes dois grandes produtores do atraso moral, Jesus recomenda caridade e humildade. Pensemos com Jesus, procuremos o Evangelho, aprendamos com a doutrina espírita como estes requisitos nos tornam mais felizes, por nos tornar mais simples. Esperamos que você tenha desfrutado demais este ensinamento da doutrina espírita. Eu gostaria de saber, André, quais são as principais marcas de uma sociedade avançada? Aí está a pergunta da Ana Maria, falando sobre as questões da civilização. O que é necessário para que um agrupamento coletivo, um agrupamento de seres, possa ser enquadrado como uma civilização? Kardec também pergunta sobre isso, e o mundo superior, o mundo espiritual, que procura esclarecer através dos ensinamentos contidos no Livro dos Espíritos, nos traz a explicação sobre essa questão. É natural que nós encontremos nas diversas experiências da humanidade diversos padrões de civilização, assim chamadas civilização. Povos que podem se considerar civilizados com base em alguns critérios. Alguns civilizados por terem edificado construções mais suntuosas, mais elegantes. Outros por terem vencido determinadas barreiras da tecnologia. E até existem distinções que eles próprios fazem entre países do primeiro mundo, países do terceiro mundo, considerando-se os mundos em função dos progressos materiais. Mas, quando Kardec pergunta isso,